Meus amados irmãos, ainda que nós não vivenciemos as mesmas lutas, provas que muitos homens e mulheres passaram na vida, todos nós, como cristãos de fato, sempre somos testados. Todos nós passamos por momentos em que seremos provados e testados para ver o quanto nós estamos realmente firmes no Senhor. E por teste, todos nós sabemos muito bem como funciona, porque na escola somos testados com as provas, nós somos testados quando vamos tirar uma carteira de motorista, nós somos testados quando vamos entrar numa empresa, e somos testados o tempo inteiro para que confirmemos, afirmemos, deixemos realmente evidente que houve um aprendizado, que houve realmente um crescimento, que houve realmente algo que se firmou dentro de nós como um conteúdo necessário para nós darmos seguimento na vida. E não é diferente com a vida cristã. Somos testados muitas vezes, somos provados muitas vezes, e provável que vocês todos digam assim: sim, já fui testado muitas vezes na minha vida e eu precisei ser firme. E nós que já lemos o capítulo 13 de Daniel, vimos como houve um grande teste para aqueles três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles estiveram diante de um rei, um imperador. E que teste grande, grande teste, porque de fato eles estavam diante da vida e da morte. Todavia, esse capítulo mostra mais do que um teste. Esse capítulo mostra que o que há aqui é um confronto entre o mundo pagão e o próprio Deus. Um confronto. E nós estamos dentro da batalha. E nesse confronto em que somos testados, em que passamos por lutas, nós temos que mostrar que estamos prontos para lutar pelo Senhor. Não como o apóstolo Pedro, ele disse uma vez: não, Senhor Jesus, eu estou pronto para morrer por ti, e depois negou 3 vezes. E ali viu no teste que ele não estava pronto. Mas para como o apóstolo Pedro depois, o apóstolo Paulo e outros mais, como Tiago, que foi o primeiro dos apóstolos a morrer, mostrar que estamos prontos para viver ou mesmo morrer por Cristo, porque estamos prontos para viver por Ele e lutar por Ele. Então vamos para o capítulo 3, que nós, como já mencionamos, lemos, mas nós gostaríamos de mencionar apenas alguns versículos para depois voltarmos e fazermos a exposição do capítulo inteiro. E nós, então, queremos ler o versículo de número 15, versículo número 15 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós te louvamos e te glorificamos por tudo, Senhor, porque o Senhor é Deus. E nesse momento em que nós paramos para ouvir a tua voz, que no culto ecoa com poderosa como as muitas águas, para converter pecadores, transformar vidas, para santificar o teu povo e assim edificar a tua igreja. Pedimos que fale conosco pela tua palavra, pelo teu Espírito que fala por meio dela. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe,
que os corações estejam prontos para ouvir, quebrantados, tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Receba a nossa oração e abençoe tua igreja. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, diferente do capítulo anterior, o capítulo 2, que diz o tempo em que aconteceu, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, foi que aconteceu o sonho daquela imagem. Lembra da estátua? Que tinha várias partes e eram formadas por metais diferentes. E a cabeça era de ouro. E a cabeça representava o imperador Nabucodonosor com o seu império. Aqui no capítulo 3 não diz quando aconteceu, mas diz que Nabucodonosor teve a ideia de fazer uma imagem de ouro. Nós não sabemos, não vamos, portanto, afirmar com certeza se a imagem de ouro, ela representava aquela imagem da visão, uma vez que, quando o profeta Daniel revelou o sonho e a interpretação, ele disse que aquela imagem representava na cabeça o imperador. Talvez ele tenha dito, Deus me abençoou com o império, então levantarei uma imagem semelhante àquela da visão e todos deverão adorar. Esse será o Deus que unificará todas as províncias do meu império. Observe a religião sendo usada como um instrumento para domínio e unificação, o que sempre vai acontecer quando os homens querem usurpar o domínio de uma religião. E ele levanta essa estátua e ordena para todos, quando tocar, e aí ele menciona os diversos instrumentos, todos deverão se prostrar. Aqui, o todos deve ser entendido como uma representação. Observe que quem ele chama são, versículo 2, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias. Ou seja, não estavam todos ali, não estava o mundo inteiro ali, e nem mesmo estavam todas as pessoas de todas as províncias, mas estavam representantes. Todos esses são oficiais, são pessoas com cargos de liderança, de governo dentro das províncias. Então ele pegou pessoas que estavam governando as províncias, cada uma na sua área, e pessoas que representavam vários povos, porque ele instituiu pessoas de várias nações ou povos para servirem ao rei nas suas próprias províncias, e então ordenou que todos viessem para representar os povos e, obviamente, se tornar modelo. Porque uma vez que o prefeito, o governador, os líderes de uma província, de um povo como os judeus, como os gregos, como os medo-persas, ou qualquer outro que pudesse estar presente, estivessem sendo representados, estivessem representando o povo inteiro, os demais deveriam imitar, deveriam seguir, portanto, aquilo que eles fizeram. Então eram líderes. E a ordem é, quando tocar, vocês todos deverão se prostrar perante a imagem que eu fiz. Essa é a ordem. Observem, mais uma vez, como de fato este imperador tem uma atitude, bastante arrogante perante todos. Todos têm que seguir a sua ordem conforme a sua vontade. E o que acontece é que isso nos lembra bastante o que diz Isaías, capítulo 41, porque esse texto nos mostra o confronto que já se estabelece no início. O imperador levanta um ídolo para ser adorado, e o Deus que revelou para ele aquele sonho e que usou o profeta Daniel para dar a interpretação também. Um confronto. Nos lembra Isaías 41, quando Deus diz pelo profeta: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Deus convida as nações para um confronto. Porque o que acontece?
constantemente é que o mundo está confrontando Deus. O mundo está o tempo inteiro indo para um pleito, um combate contra o Senhor. E nós, nesse momento, precisamos trazer uma reflexão muito importante. Será que você não está levantando ídolos no seu coração para também pleitear contra o Senhor? Como diz ainda o profeta, assim o artífice anima o ourives e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura, está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo para que não oscile. O mundo levanta seus ídolos para confrontar Deus. O mundo levanta seus ídolos para pleitear, para lutar contra o Senhor. E aí a pergunta que nós precisamos fazer como cristãos é: será que não deixamos que ídolos sejam levantados em algum momento da nossa jornada, que se levantam contra o Senhor? Então cuidado com a idolatria. Cuidado, porque, como bem disse Calvino, o homem é uma fábrica de ídolos, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Portanto, cuidado, cuidado para você não idolatrar alguém, para você não idolatrar um objeto, você não idolatrar pessoas as mais queridas, para você não idolatrar a si mesmo. Cuidado para você não criar ídolos que serão levantados para serem amados, para que você se apegue de tal forma que eles vão interromper ou atrapalhar a sua relação com Deus. Se houver alguma coisa na sua vida que seja amada de forma mais intensa do que o próprio Deus, aquilo é um ídolo na sua vida, e aquilo será sempre uma pedra de tropeço para você na sua relação com Deus. Se na sua vida você não consegue deixar tudo para servir a Deus, aquilo que você não deixa é um ídolo que se levantou na sua vida, e você terá como pedra de tropeço na sua relação com Deus. Deixa eu perguntar, se em algum momento você tivesse que, sendo perseguido, deixar tudo para trás, você deixaria tudo para trás para servir ao Senhor? Você abandonaria tudo? Estávamos conversando um pouco sobre o que está acontecendo em Israel, e a cena que surgiu dentro do diálogo foi a cena comentada por alguém que entrou numa casa e viu pais de um lado torturados, filhos do outro torturados, todos mortos, e nós imaginamos que a lógica é que ele tenha primeiro torturado os filhos na frente dos pais para forçar os pais a dizer talvez alguma coisa, e que normalmente se faz, a ordem normalmente é essa. Você já imaginou se isso acontecesse com você? E a história conta que vários personagens tiveram seus filhos mortos diante dos pais, e esses pais tiveram que se manter firmes a ponto de dizer: graças a Deus que me deu filhos dignos de morrer por Jesus. Eu pergunto a você, até onde você iria por Cristo? O que você deixaria para trás? No cântico de Lutero, na última estrofe, é o cântico Castelo Forte, o hino Castelo Forte. Ele diz: de Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. E este, como muitos outros dos reformadores, perderam bastante para poder continuar firme no propósito de glorificar a Deus com a sua vida. Então, pense nisso. Não são apenas os homens que desconhecem a Cristo que levantam ídolos, porque dentro da própria cristandade muitos ídolos têm se levantado, as próprias denominações, pastores famosos e tantos outros se tornaram ídolos para pessoas que, sem se aperceber, não são mais capazes de amar a Deus mais do que a estes, e trocam o Senhor pelos seus ídolos. Não deixe que ídolos se levantem dentro de vocês. Não deixe. Que não seja sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais. Que não sejam seus bens, uma casa, um carro, outro bem qualquer. Que não sejam os sonhos e desejos que você tenha na vida. Que nada se levante como um ídolo contra o Senhor.
E nunca duvide da possibilidade do coração pecador de levantar ídolos dentro dele. Lembremos o que o Senhor Jesus nos diz em Mateus, quando ele está no capítulo 6, ali no Sermão do Monte, versículos de número 21, versículo de número 21. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, o teu coração estará lá. Portanto, aplique esse à sua vida. Josué, capítulo 24, nos traz uma reflexão e um chamado muito importante. No capítulo 24 de Josué, versículo 15, confrontando a sua geração, ele pergunta para todos, já no final de suas lutas e batalhas, quando eles estão ali na terra prometida, ele pergunta: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha. Então, cuidem bem do coração. Pois bem, acontece então que todos se juntam, e quando todos se juntam para se prostrar perante a imagem, tocam-se os instrumentos, todos se curvam, e alguns dos judeus, como o texto diz, ele diz no versículo 12, há uns homens judeus. Portanto, nós devemos pensar, inclusive, que o profeta Daniel estivesse em algum outro lugar, não poderíamos imaginá-lo aceitando ou se curvando diante da imagem, talvez a serviço de algum negócio oficial, e não poderia estar lá. Mas estes homens estavam, representando bem o povo judeu, que adora e deveria adorar unicamente ao Senhor, o Criador. Então, eles não se prostram. Observem, o decreto veio do imperador, e não só veio o decreto do imperador, mas junto com o decreto do imperador, veio também a advertência. A advertência no versículo de número 5. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Olha a ordem. E o quê? Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Já basta ter uma ordem de um homem que era considerado, tido por soberano, porque era o rei que estava dominando sobre muitos povos. E junto com a ordem desse rei, veio também a advertência e a punição que seria dada a quem desobedecesse, ser lançado na fornalha de fogo ardente. O que faria você diante de tal ameaça? Você se renderia e diria assim, nada, é uma besteirinha, só finjo que vou me curvar diante deste ídolo, mas eu continuo servindo ao Senhor. Deus conhece o coração, Deus veria o medo dentro de você. Não é uma questão de estar ali numa posição de prostrado, é uma questão de temer a homens e não a Deus. É uma questão de não ter, de tal modo, um temor ao Senhor e exclusivamente ao Senhor, para se manter firme e fiel diante de todos os desafios. Mateus capítulo 10 nos diz isso. Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus diz o seguinte, no versículo 28 a 33. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Só Deus pode isso. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai.
E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Temer somente a Deus. Jesus disse: não temam os homens, não importa as ameaças, não importa os prejuízos, não importa o que possam tirar de nós, eles não podem nos tirar a alma, eles não podem nos tirar a salvação, eles não podem nos tirar aquilo que Cristo nos deu graciosamente na cruz do Calvário. Tanto que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, diz bem claramente para a igreja: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Já que nada pode nos tirar de Cristo, nem Cristo de nós, já que nada pode nos afastar do Senhor, porque o Senhor veio até nós. Então não tema a homens. Não tema a homens. E talvez você diga assim: mas isso está muito longe da nossa realidade. Nunca saberemos. Você não sabe o que acontecerá amanhã. Você não sabe quando o Senhor permitirá que sejamos provados de tal forma que tenhamos que se manter firmes em situações as mais drásticas. Por isso você tem que estar pronto hoje. Não esteja pronto para a guerra quando a guerra chegar. Porque quando a guerra chegar, não há tempo para se preparar. Esteja pronto para a guerra hoje, para que quando a guerra chegar, já preparado, você esteja pronto para lutar e vencer as batalhas. Portanto, lembre-se, não tema a homens, porque eles não podem fazer nada mais do que tirar de nós o visível, tirar de nós os bens, tirar de nós o material ou o físico. Eles não podem tirar a vida eterna. Eles não podem tirar Deus, que graciosamente se fez o nosso Deus. Então, eles não se curvam diante da imagem. Deus conhece o coração. Deus sabe o que se passa dentro do coração do homem. Deus sabe. Deus vê. E, portanto, eles não poderiam se curvar, nem que pensassem: mas é só uma besteirinha. Não, mas Deus sabe que a gente está só para evitar um problema maior. Eles não poderiam fazer isso, de forma alguma. E então, eles não se curvaram. Eles conheciam bem a profecia de Isaías 42:8, em que Deus diz: eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois a não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus não aceita isso de jeito nenhum. O Senhor jamais deixará que uma imagem receba a glória que Ele e somente Ele deve receber. E eles então se mantiveram firmes. Firmes como todo homem de Deus deve estar, frente às lutas, tentações e provações. E então, versículo 12, que nós até já mencionamos, diz que alguns denunciaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Versículo 12 diz assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Muito provável que por inveja, porque isso vai ser demonstrado no livro de Daniel, que por eles terem sido exaltados junto com o profeta, outros que eram de outros povos estavam sempre tentando encontrar uma razão para falar contra não só os três, mas contra o próprio profeta Daniel. Nós vamos ver isso na sequência do texto. E então eles denunciam. E continuando o texto diz: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não aceita ser contrariado. Lembre-se que o principal ídolo do ser humano, quem é?
O principal ídolo do ser humano é ele mesmo. O homem idolatra a si mesmo, ele se põe no lugar de Deus. E ele, como Deus de si mesmo, não aceita ser contrariado. E não importa se o que ele ordena vai contra aquilo que o próprio Deus havia ordenado. Ele é Deus de si mesmo. Portanto, ele deve ser obedecido como se fosse um Deus. E eles trazem os homens. E trouxeram a estes homens perante o rei. Versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Portanto, primeiro momento pode ser mentira, pode ser que eles tivessem sido denunciados com falsidade, mas não era o caso. E então o rei quer uma prova, se era verdade ou não era verdade. Qual é a prova? Vamos tocar de novo. E agora, diante de mim, de meus olhos, vocês terão que se curvar. Se eles se curvassem, estariam livres. Observe que eles tiveram a segunda chance. É interessante que o apóstolo Pedro teve 3 chances para não negar a Jesus, e nas 3 ele negou. Mostrando para nós que nós, muitas vezes, não conhecemos a nós mesmos. E Deus nos conhece muito melhor. E, portanto, devemos ter o cuidado para viver uma plena dependência da graça do Senhor. Nesse momento, eles vão ser testados de novo. Já é a segunda vez. Não foram testados uma vez, foram testados 2 vezes. E o rei, então, diz para eles, vai tocar de novo. E então, versículo ainda 15, na segunda metade, porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Observe que aqui é muito mais do que uma prova, uma tentação, um desafio para Sadraque, Mesaque e Abednego. O que está acontecendo é um confronto de deuses. É o imperador com seus ídolos confrontando o Deus dos judeus. A palavra dele é: quem poderá livrar vocês das minhas mãos? Portanto, nesse momento, Sadraque, Mesaque e Abednego não estão apenas sendo livrados da morte. Eles estão sendo instrumentos para manifestar a glória de Deus. É muito importante nós entendermos isso na história da redenção, porque tem uma aplicação fundamental para a nossa vida. E, principalmente, porque nós somos tendentes a achar que até Deus gira em torno da gente. Observe que você, tantas vezes, já deve ter pensado, mas Deus é o meu Deus, Ele vai me ajudar. E observado o que está acontecendo com você, como se tudo fosse apenas para prejudicar a sua vida, ou se tivesse a ver com a sua vida. É como se tudo girasse em torno de você. Se é uma coisa ruim, gira em torno de você, é para fazer o mal a você. Se é boa, é porque é um benefício por você merecer, ou porque você conhece ao Senhor. E assim você vai entendendo que a vida gira em torno de você. E eu quero ampliar sua mente para que você compreenda melhor a história da redenção e comece a ver melhor a história da sua vida. Não é apenas um fato de que você estar ali como instrumento do Senhor e sendo abençoado ou castigado ou sofrendo desafios muitas vezes. É o fato de que você está sendo um instrumento do Senhor para manifestar a glória do Senhor. Aqui não vai ser um livramento apenas. Aqui vai ser uma manifestação da glória de Deus. As muitas vezes que você na vida foi provado, observe que você não só está sendo provado para que você tenha a alegria de ser depois recompensado por Senhor. Você está sendo provado para manifestar ao mundo a glória de Deus. As muitas vezes em que o cristianismo sofreu, não era porque tudo girava em torno do cristianismo, mas porque o cristianismo gira em torno de Deus, ou deve girar em torno de Deus. Então olhe para a sua vida como um instrumento para manifestar a glória do próprio Deus, para mostrar a bondade de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, e assim vai. Eles estão sendo um instrumento para manifestar a glória do Senhor. Eles estão sendo instrumento. E aí no versículo 16 diz que diante da ameaça, eles confrontaram Deus, ou melhor, ele confrontou Deus, o rei confrontou o próprio Deus. Diante da ameaça, Sadraque, Mesaque e Abednego nem esperaram. Poderiam ter deixado, deixa tocar, vamos nos manter firmes aqui, e depois vamos ver o que ele vai fazer. Não, eles já responderam, foram muito ousados.
Eles responderam porque eles viram a afronta contra Deus. Eles não aceitaram Deus ser afrontado. Eles não aceitaram a arrogância daquele rei que se achava Deus para poder dar ordens indo contra o próprio Criador. Eles não aceitaram. E eles responderam ao rei. E é interessante que eles chamam ele pelo nome. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Nem de continuidade, nós não vamos nos curvar. Não vamos nos curvar. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Observe, eles não sabem se Deus vai livrar. Eles sabem que Deus foi afrontado, eles sabem que Deus foi ali confrontado. E eles conhecem a história da redenção, de como Deus glorificou o seu nome tantas vezes quando circunstâncias semelhantes aconteceram. Mas eles não sabem se Deus vai livrar. Observe que o cristão não deve ter a ideia de que sempre que passar por lutas e provações, Deus vai livrá-lo do jeito que nós esperamos. Ah, aconteceu um problema e Deus vai me livrar exatamente como eu quero. Nem sempre. Observe que a fé deles não está depositada numa ideia de que Deus nos livra constantemente de tudo que for ruim. Eles têm a certeza que Deus é Deus e que Deus é poderoso para salvar, mas que Deus não tem obrigação disso. Percebem? Isso é importante, porque senão você vai ser frustrado nos dias que Deus disser, não, eu não quero livrar disso. Vocês lembram do apóstolo Paulo, que nós já várias vezes mencionamos no 2 Coríntios capítulo 12, quando o mensageiro de Satanás é enviado para que ele não se ensoberbecesse, o apóstolo. E então ele ora, Senhor, me livra desse mensageiro de Satanás, que tinha um propósito, não deixar o apóstolo se ensoberbecer com a grandeza das revelações. E Deus disse, não, a minha graça te basta. Observem, Deus negou ao apóstolo que amava a Deus, que Deus deu as revelações grandiosas, estão muitas delas escritas, outras não. E Deus negou. Deus simplesmente disse, não vou atender a tua oração. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando nós temos uma convicção bíblica, nós não somos frustrados quando Deus não atende às nossas intenções, desejos, sonhos e assim por diante. Percebem? Nem sempre Deus vai atender o que a gente quer, mas Deus sempre estará com a gente, porque o amor dele não é definido pelas coisas que ele nos dá, mas por Cristo Jesus ter morrido na cruz do Calvário por nós. Nem sempre Deus vai atender tudo o que nós solicitamos, que nós oramos ao Senhor. Mas nós devemos manter firme a nossa convicção que Deus é Deus. Ele tem poder para nos salvar de todos os males, mas Ele não tem obrigação. Então Ele faz se Ele quiser. E nós vamos continuar servindo a Deus, vamos continuar glorificando a Deus, porque Ele não deixou de ser Deus. Se Ele deixar de ser Deus para você, porque Ele não fez a tua vontade, então não era Ele o Deus da tua vida, era você. E você fez Ele de seu escravo, fez Ele de seu serviçal. A fé deles está apoiada na revelação bíblica. Está firmada naquilo que Deus revelou sobre si mesmo. Eu sou Deus e eu sou Deus de tudo, diz o Senhor. E Ele não tem obrigação para com ninguém de fazer a vontade das pessoas. Mas Ele é bom. Mas Ele é muito bom. Se Deus quiser, Ele nos livrará. Então Nabucodonosor se encheu de fúria. Versículo 19. E transtornado o aspecto do seu rosto. Vocês imaginam como aquele homem deve ter ficado transtornado. Ele já tinha um ego muito grande. Era um cara completamente arrogante. Vocês vão ver, já viram e vão continuar vendo no decurso do livro. E naquele momento ele foi confrontado por 3 homens que são seus servos. Eles bateram de frente com ele.
Eles deixaram claro que não vão obedecer, porque eles servem ao Deus vivo. Esse homem ficou transtornado. Mas ele ficou tão transtornado, mas tão transtornado, que ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Você imagina como aquilo ali deveria estar quente, pegando fogo. O negócio estava terrível. O negócio estava terrível. E então ordenou que lançassem os 3. Olha a pressa, olha a ira, olha o furor deste homem. Versículo 21. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus, suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. O negócio estava tão terrível que até aqueles que foram lançar terminaram sendo acometidos pelo fogo, queimaram e morreram. De tão terrível que estava, de tão terrível. Nesse confronto contra Deus, os homens sempre querem tomar o lugar dele. E o que é interessante é que nessa descrição é como se tivesse o inferno, né? É como se tivesse construído o inferno. Nabucodonosor construiu seu próprio inferno para condenar os homens. O próprio inferno para condenar os homens. Eu não sei o quanto você viu o terror disso aqui. Talvez agora, olhando para a guerra, você veja coisas horrendas e fique revoltado com coisas horrendas. Talvez você, ouvindo e lendo o texto, tenha ficado horrorizado com o que está acontecendo, com esse inferno criado por Nabucodonosor. Mas sabe, há algo muito importante aqui, que deve nos chamar a atenção. 2 coisas, na verdade. A primeira é que o inferno, ele realmente é algo horrível. E parece que as pessoas não estão dando o devido valor a isso. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 47 e 48, palavras do próprio Jesus, o Criador, aquele que fez o inferno, para lançar os homens rebeldes e ímpios que desprezam a Deus para serem de forma justa ali condenados. Ele descreveu o inferno dizendo: se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os 2 seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Com uma tortura constante. Um lugar onde o fogo não se apaga, queima o tempo inteiro, onde não há morte. Os homens clamarão pela morte, a morte não virá, porque não há mais morte. Porque eles já estão na morte. A segunda morte, que é o inferno. Eles pedirão a morte, mas ela fugirá deles, porque ali já é a morte. Um lugar onde o fogo não se apaga, o verme come, devora e não morre. Parece que os homens não conseguem ouvir com o coração a descrição do próprio Deus, daquilo que ele preparou para ser o juízo justo sobre os pecadores. Que isso sirva de memória para a seriedade do que verdadeiramente é o inferno. O inferno realmente era um lugar terrível. E você precisa temer que Deus lance lá. Eu não estou dizendo a você que você não deve confiar na justiça de Cristo, mas temendo o juízo divino, você deve se apegar a uma verdadeira vida com Cristo. Porque a falsa certeza da salvação é uma autoconfiança de que nenhum mal vai acontecer, como se você pudesse viver como se qualquer coisa fosse possível. Desprezar a necessidade de andar com Deus,
Como disse o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Viver essa vida nova é necessário para não cair na falsa segurança da salvação. A falsa segurança da salvação é uma certeza equivocada de que uma vez que Jesus morreu na cruz, eu então posso viver livre e fazer o que eu quiser da vida. Quando a verdade é que Deus disse que Jesus morreu na cruz para nos dar nova vida. Para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, você precisa ver quão horrível é isso. Sabe qual, podemos dizer, é uma instrumentalidade proveitosa, por mais dura que seja, ver o que acontece em guerras como a que está agora acontecendo em Israel? As imagens duras e difíceis da morte, de toda aquela atrocidade, de toda aquela maldade que os homens fazem uns com os outros, com crianças que nem entendem o que está acontecendo. Ver toda aquela miséria tem um proveito muito sério para a humanidade. É que o homem pode ver um pouco do que será a realidade do inferno. Porque as pessoas não dão devido valor quando Deus nos fala sobre o assunto. As pessoas parecem que não levam a sério. Portanto, eu quero convidar você a refletir realmente na seriedade do assunto. O inferno é real, é sério. E, portanto, você precisa realmente crer no Senhor e levar a sério as suas promessas. Mas tem um outro ponto aqui muito importante também. Observe que Nabucodonosor cria um inferno. Percebe? É o inferno de Nabucodonosor. O inferno dele, onde as pessoas que desobedecem a ele é o Deus dele mesmo, e ele entende que todo mundo tem que servir a ele e fazer a vontade dele, e ele cria o seu próprio inferno. Observem a usurpação da glória de Deus. Não temos apenas uma imagem como um ídolo para confrontar a Deus. O próprio Nabucodonosor é o ídolo que está confrontando a Deus. Ele disse: quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? Algo muito característico do próprio Satanás, que está sempre tentando ser o Deus deste mundo. E aí, nesse momento, que nós vamos ver Deus manifestando, só Ele é Deus. Só Ele pode lançar no inferno de fato. E só Ele pode, portanto, julgar os homens e salvar os homens. Vamos dar continuidade, aí eu menciono o segundo fator importante. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Nabucodonosor cria seu inferno para lançar os que confrontam, contrariam sua vontade. Mas ignorava que só Deus pode julgar os homens a isto. E em Zacarias capítulo 3 nós temos exatamente a descrição similar de Satanás querendo lançar os homens no inferno. Zacarias capítulo 3 diz assim no versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Josué é o judeu, ele é sumo sacerdote, portanto ele representa todos os judeus. Ele ali é o homem que está representando o povo judeu. Nesse momento não tem mais rei, lembrem-se disso, porque esse livro se dá depois do cativeiro, então não há rei, né? Os judeus não estão vivendo um período de autonomia, mas tem o sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote representa o povo judeu. Isso é uma visão. O qual estava diante do anjo do Senhor. Devemos entender, uma cristofania. E vocês vão ver pelo que está acontecendo aqui. Observe os detalhes do texto. Diante de Josué está o anjo do Senhor.
E Satanás, lembre-se que a palavra Satã significa acusador, estava à mão direita dele para se lhe opor. Vocês percebem o que é o cenário? Nós temos um réu, que é Josué, que logo em seguida diz, no versículo 3, ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. O réu é Josué. E diante de Josué, de um lado e do outro, tem o anjo do Senhor, e do outro lado tem Satanás. O anjo do Senhor, Satanás. E então o texto nos diz que o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito passar de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também eu julgarei a minha casa e guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Pulando para o versículo 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Vocês percebem? O anjo do Senhor é uma cristofania, é o redentor, é o advogado de defesa de Josué. E ele fala com o Senhor, disse o Senhor. O anjo do Senhor, chamado de Senhor, falando diante do próprio Deus e sobre o próprio Deus, como se o Senhor falasse para o Senhor: o Senhor te repreende, ó Satanás, porque ele levantaria a salvação. A pedra é Cristo, e num só dia ele tiraria a iniquidade. Agora façam associação e observem que Deus salva Sadraque, Mesaque e Abednego do inferno que o Nabucodonosor cria. Assim como em Zacarias, Deus repreende Satanás, que quer que Josué seja lançado no inferno, e está ali como advogado de acusação, dizendo para Deus: Deus, ele é um pecador, tem que lançá-lo no inferno. E Deus aparece como Salvador para tirar a iniquidade de Josué, troca suas vestes, ele limpa. Nós podemos dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego vivenciaram uma tipologia, uma figura da justificação. Cristo apareceu entre eles, o quarto homem na fornalha acesa, e livrou eles da condenação de Nabucodonosor. Porque Deus é aquele que pode justificar o pecador. Deus é aquele que pode lançar no inferno o pecador rebelde, mas também é aquele que pode salvar do inferno o pecador. Portanto, é a este Deus que devemos temer, e só a este Deus. Porque só Deus pode lançar o homem no inferno, e só Deus pode salvar o homem do inferno. Portanto, a mais ninguém devemos temer, nem mesmo a Satanás, que por mais que seja acusador dos pecadores, nada pode fazer contra o Senhor para lançar os homens no inferno. Porque só o Senhor é Deus, e só Ele pode julgar os homens e condená-los ao inferno. E neste momento, vendo a fidelidade, a perseverança, a confiança de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são salvos, são justificados pela fé. Vocês percebem? A justificação vem pela fé, o confiar em Deus, o crer que o Senhor é o seu Deus e é poderoso e gracioso para salvá-lo. Eles foram salvos pela fé, foram justificados pela fé, porque eles creram e o testemunho foi dado. E assim, Nabucodonosor diz, versículo 28,
falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Deus vence o confronto. Ele pergunta: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E Deus manifesta o seu poder, de tal modo que todos ficam assombrados, porque diz que nada, nenhum mal, nenhum cabelo, nem a roupa, nada tinha nem cheiro de fogo, não tinha cheiro de fumaça, porque Deus os guardou do inferno de Nabucodonosor, porque o Senhor é Deus. Deus venceu o confronto, manifestou a sua glória e seu poder, e mostrou que só Ele pode, de fato, lançar o homem no inferno, mas também é Ele quem pode justificar e salvar os pecadores que confiam nele. E é por isso que você não deve temer a ninguém, e somente a Deus. Não importa quem seja, não importa as ameaças, não importa o que façam, não importa nada, porque o Senhor é poderoso para nos justificar, é poderoso para nos salvar, é poderoso para nos guardar, como é poderoso para condenar e julgar e condenar este mundo, porque Ele é Deus e não há outro. Portanto, a quem você tem temido? A quem você tem temido? Em quem você tem confiado esse tempo inteiro? Você teme a fome? Você teme a necessidade? Você teme as doenças? Você teme os opressores? Você teme os governantes, os líderes, os reis deste mundo? Você teme Satanás com todos os males que procura fazer aos homens? A quem você teme? Só há um que você precisa temer e deve temer, aquele que criou os céus e a terra, e o novo céu e a nova terra, mas também o inferno para condenar e castigar os pecadores. O único que pode justificar-nos e livrar-nos não só da morte, mas nos livrar nossa alma do inferno. Era Ele, é a Ele que você deve temer, a mais ninguém. Portanto, quando você olhar as atrocidades que os homens estão fazendo e continuarão fazendo até o último dia, porque até que Jesus volte, os homens continuarão praticando males. Mas quando você olhar para essas atrocidades, não apenas as despreze, mas que aquilo traga uma grande lição ao seu coração. Lembre-se que o inferno é real. E que por pior que seja o que o homem pode fazer nesse mundo, não se compara ao inferno. Deus é poderoso para nos salvar dos males nesta vida, e só Ele é poderoso para nos livrar da ira vindoura. Portanto, lembre-se para temer a Deus. Para temer a Deus. E então se prepare. Se prepare, porque seja hoje, amanhã, daqui a 10 anos, só Deus sabe. Mas seja qual for o dia, você pode ser provado, pode ser testado, não só 1, 2, 3 vezes, mas o que importa é que você esteja pronto. Não importa quando você vai ser testado, o importante é que você esteja pronto e realmente vença a provação. O importante é que você faça como Sadraque, Mesaque e Abednego e seja um instrumento para manifestar a glória de Deus, de tal modo que todos vejam que aquele que confia no Senhor tem a salvação do Deus eterno. Tudo o que importa é isso, porque Ele voltará e virá para buscar os seus. E trará, como diz o Senhor Jesus, e com essa palavra eu encerro, em Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai,
entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E pulando para o versículo 45. Então, 46. Deus dirá, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna.